Alô, amigos do Agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você aqui no Canal Rural, o canal do criador, em todas as plataformas de áudio, e essa entrevista na íntegra está disponível no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast, sempre com grandes histórias, e hoje trazemos uma história maravilhosa. Ele é simplesmente o proprietário do Rochão, aquele cavalo que é uma lenda, um saudoso, não sei quantos atributos eu daria ao grande Rochão. Tá aqui com a gente Jonatas Dantas, uma figura importantíssima na história do cavalo quarto de milho no Brasil, e principalmente na modalidade vaquejada, uma modalidade genuinamente brasileira, no qual a gente tem muito carinho. Jonatas, primeiro, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos que fazem o podcast 360. Fico muito feliz em estar participando nesse momento, falar de cavalo, falar da nossa paixão e falar, sim, da nossa vaquejada e nosso Rochão. É isso aí. O Rochão é completando 30 anos agora, né? Ele já morreu, infelizmente, morreu em 2021, você me disse, a gente estava acompanhando a história dele, mas vamos falar um pouco da história, Jonatas Dantas. Da onde você vem? Como é que começa a sua paixão por cavalo, Jonatas? A minha paixão começou numa cidade chamada Iraúna, veio do meu pai. Meu pai era... Iraúna é onde? É Paraíba? O Iraúna é Sertão da Paraíba. Sertão da Paraíba. Então, nós vivemos uma família de 9 irmãos. Eu sou o meio, tenho o mesmo nome do meu pai, né? Meu pai antigamente era um fazendeiro, comprava o gado, algodão e fazia vaquejada, né? Então, seu pai já era produtor rural e já participava da vaquejada também? Já era produtor rural, amante da vaquejada, e a minha paixão pelo quarto de milha foi através de um cavalo chamado Peça Fina, que era dele. Eu, com 7 anos, acompanhava ele nas vaquejadas, e ele fazia as nossas vaquejadas junto com o Cassimiro e junto com os amigos dele lá do Iraúna. Lá de Iraúna, né? Interior da Paraíba. E seu pai era vaqueiro? Meu pai era vaqueiro. Além de vaqueiro pegar o boi no mato, né? Levava realmente para as pistas, porque a vaquejada, ela saiu da pega do boi do mato e foi para a cidade, para as pistas. E meu pai era um dos organizadores. Eu costumo dizer, já disse isso diversas vezes, que as provas equestres, de uma forma geral, não só do quarto de milha, mas de todas as raças, é muito bacana porque são provas oriundas do trabalho na fazenda, no campo, no dia a dia do campo, né? São trazidos para as pistas com todas as regras, do bem-estar animal principalmente, mas todas elas vêm de origem do campo. Isso é uma coisa assim que a gente tem que valorizar isso, né, Jonas? Vem do campo, do pega do gado lá, foi fazer o esporte vaquejado. Quando a gente fala que nosso esporte é cultura, vem de muitos anos atrás, de uma necessidade que antigamente as fazendas não tinham cerca, né? E pegava o boi para cuidar do boi, e pegava. Isso nasceu a pega do boi do mato, na realidade, para cuidar do boi. O que acontecia naquele momento. E naquele momento que se passou há muitos anos, trouxe para dentro da cidade, para as pistas, que hoje já não tem mais a pega do boi, mas tem sim os grandes eventos que levam nossas tradições secular, né, para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro. E como é que começou? Você começou como vaqueiro também, você foi participante? A nossa origem, eu frequentava junto com meu pai, daquela paixão que vinha, eu acompanhava, montava nos cavalos, mas não cheguei a correr na época do Iraúna. Com 17 anos, eu vim para o Rio de Janeiro morar com o meu tio, e antes disso, o meu pai teve um acidente de vaquejada. Na vaquejada? Na vaquejada, uma vaquejada em Tenente Anania, no Rio Grande do Norte, onde eu, com 8 anos, estava em cima de uma arquibancada, que antigamente chamava puleiro, era de madeira, estava eu e minha mãe. Meu pai teve um acidente, bateu com a cabeça e teve uma congestão cerebral, onde teve que ser transferido para o Rio de Janeiro. Meu tio, que é o irmão do meu pai, morava, e praticamente meu pai ficou mais de 1 ano em coma. Em coma? Um ano em coma? De um acidente, realmente, de vaquejada. E aí ele voltou para nossa cidade, a gente começou a vender... Peraí, mas ele ficou 1 ano em coma, ele veio para o Rio para tratar, isso? Não, quando aconteceu o acidente, ele foi transferido para uma cidade mais próxima, que era Souza. Tudo lá na Paraíba? Tudo na Paraíba. E daí, por ter um irmão morava no Rio de Janeiro, e antigamente nós não tínhamos plano de saúde, teve que transferir ele para o Rio de Janeiro. E ficou 1 ano em coma? Ficou 1 ano em coma. E nesse momento aí, você tinha quantos anos, você falou? Eu tinha 8 anos. 8 anos. 8 anos, E quem tocou os negócios, fazenda, isso tudo, como é que ficou? Na realidade, nós somos uma família de 9 irmãos. O meu irmão mais velho, que era o Jones Von, tinha 15 anos, muito novo, né? Então começou a tocar, e minha mãe era quem era um pouco, cuidava dele,
mas não tinha mais aquele negócio que meu pai sabia comprar, vender algodão e só gastar, né? E você imagina se tratar no Rio de Janeiro, um hospital particular, e pagar praticamente 1 ano. Então, naquela luta pela vida do meu pai, nós perdemos tudo que tinha, né? Acabou tudo. Acabou tudo. Meu pai voltou pro graças a Deus, com vida, mas voltou também com quase 1 ano para voltar ao normal, reconhecer tudo que tinha. E daí a gente... Não reconhecia vocês, nada? Nada. Então, praticamente 2 anos de 2 anos. Você perdeu o pai por 2 anos. Praticamente. Cara, que história, hein? E ganhamos a nossa mãe, né? Os mais velhos vieram aqui para São Paulo, a gente já tinha perdido tudo que tinha, a nossa mãe segurou a gente na máquina de costura, né? E através disso, eu tinha um sonho sempre de estudar, de batalhar pela vida, de dar coisas melhores para minha mãe, né? Eu com 15 anos trabalhei de cobrador de ônibus, ajudava a lavar um ônibus, no domingo faltou um cobrador, e aí o motorista, que é o Gonzaga, que me convidou, e foi o meu primeiro emprego, foi de cobrador de ônibus, mas nunca parei de estudar. E com 17 anos, como todo nordestino, viemos aqui para São Paulo, né? Em novembro, fiquei aqui até fevereiro. Fevereiro fomos passar o carnaval numa cidade de Muriqui, de praia, onde meu tio tinha casa, e acabei ficando com ele lá, com 17 anos, foi onde começou a minha história, a nossa história no Ana Dantas, no Rio de Janeiro. Mas me fala uma coisa, quando aconteceu esse acidente com seu pai, pô, uma tragédia, eu imagino pra você e pra sua família, pra sua mãe, pros seus irmãos, com 8 anos você tinha, abandonar tudo. E aí, o cavalo e a vaquejada saiu da sua vida naquele momento? Então, na realidade, Deus quis colocar a história da vaquejada, a história do Jonatas no cavalo, dentro do Sudeste. Nós viemos para São Paulo em novembro, em fevereiro eu fui para o Rio de Janeiro e acabei, meu tio convidando, eu tinha um sonho de formar em engenharia, estudar, e ele tinha uma empresa de materiais elétricos, então comecei a trabalhar e estudar. E logo alguns anos em seguida, eu fui participar de uma mini vaquejada em Xerém. Aí como competidor, como um vaqueiro. Como forrozeiro, vamos dizer. Fui com o meu amigo Valderi na época, ele corria, eu gostava muito de cavalo, não tinha cavalo. E naquele momento, estava vendendo aquela propriedade, era uma propriedade pequena. E aí foi onde começou a nossa história em Xerém. A nossa história da vaquejada, acabei comprando em 1982. 82. E aí virou a história do Ana Dantas, Parque Ana Dantas, né? A tradicional vaquejada de Xerém. E aí começa a história do Jonatas, começa a história do cavalo quartimilha de vaquejada dentro de Xerém. Seu sobrinho Tiago, que inclusive está aqui nos bastidores aqui com a gente, ele já esteve aqui contando um pouco da história da vaquejada. Os animais usados até essa época aí, talvez um pouco antes, não eram o quarto de milha em si, né? Usava o quê? Qual era o cavalo usado a mais na vaquejada? Antigamente, a vaquejada era um pouco diferente de como que era hoje. Eu já entrei já começando a faixa de 10 metros, que antigamente era a faixa de 6 metros. Você derrubava antes e arrastava o boi até a faixa. Então o cavalo tinha que ter muita força. E o cavalo quartimilha, ele não tinha ainda um cruzamento desenvolvido para aquele. Era um cavalo muito inteligente e usava muito o cavalo puro por cruz, o inglês com quartimilha, as outras raças, né? Ia procurando na morfologia, na estrutura, e o que servia estava lá. Isso aí, mas sempre com o sangue do quartimilha. E foi aí onde veio a mudança da faixa de 10 metros. A faixa de 10 metros era muita técnica, muita inteligência do cavalo. Foi aí onde o quartimilha entrou e dominou, que domina até hoje, praticamente 99% hoje do nosso cavalo é quartimilha na vaquejada. Só para quem está em casa que não entende do esporte, para entender, é uma pista de quantos metros tem uma pista de vaquejada, o total? A pista ela tem 150 metros. Nós temos até a primeira faixa 90 metros e uma faixa de uma para outra, ela vai até 10 metros, tem gente que faz ainda com 9, então você tem que deitar o boi ali naquele colchão de areia e ele deitar ali e dar ponto. Tirando os membros do chão, totalmente. Tirando os membros do chão. Então dentro dessa faixa de 10 metros, vamos chamar assim, ele tem que deitar o boi naquele lugar ali. Isso aí. E a prova vai acontecendo até o último que conseguir derrubar o seu boi. E é uma prova muito forte hoje, e essas regras vieram crescendo a cada dia. Hoje tá muito sério o campeonato, né? A cada ano, o mundo, como todos os esportes,
ele vai modificando e vai melhorando, né? Xerém sempre foi uma vaquejada onde a gente respeitava muito as nossas tradições e respeito culturais do público, como São Paulo, Rio de Janeiro, muito nordestino como eu sou, vem para essas grandes capitais, sobrevivência de vida, de trabalhar, né? E aí era um público que apaixonado pelo esporte, apaixonado pelo forró. Eu digo que tem dois esportes que se conectam muito, né? O rodeio com o sertanejo e a vaquejada com o forró. Verdade. E aí as coisas vão se conectando, e através disso chegamos a colocar, no domingo em Xerém, mais de 40 mil pagantes. 40 mil? Dentro de um pé de serra, subida de Petrópolis, Duque de Caxias, que Xerém foi esse lugar que Deus nos abençoou, de começar toda a nossa história do Ana Dantas e em si, da nossa criação do cavalo Quartimilha. Agora, até então, até 82 foi quando você começou esse projeto de Xerém. Mas até então não tinha grandes eventos assim de vaquejada nesse formato que você fez? Sempre teve grandes eventos, e uns grandes eventos que existia, a origem sempre foi o Nordeste. Teve grandes vaquejadas, né? E uma das vaquejadas que dava muito público, parecia muito, é Serrinha tradicional, que é 7 de setembro tradicional, Xerém também, e várias outras vaquejadas em Pernambuco, em si, na Paraíba, a vaquejada era muito forte, e é muito forte. Mas com um público desse tamanho, já tinha evento desse tamanho ou não? Então, já tinha, como algumas cidades, como Serrinha, né? Então, entre 5 vaquejadas maiores do Brasil, Xerém estava no meio dela. Olha que maravilha. E daí surge esse fenômeno que hoje está ganhando espaço cada dia. Quantos eventos hoje existem de vaquejada do Nordeste ou no Brasil inteiro, seja quanto for? Eu acho que é um esporte que movimenta muitos valores, muitos eventos, né? Acho que não dá para saber quantos eventos tem, né? É difícil numerar isso aí, né? O Brasil é muito grande, né? Muito grande. O Brasil é muito grande, mas te digo, hoje hoje a vaquejada em si, o cavalo Quartimilha do Nordeste representa praticamente quase 30% da raça Quartimilha. 30% do que representa hoje o plantel brasileiro tá lá no Nordeste, na vaquejada. Criadores nordestinos. Da vaquejada. Criador nordestino. E esse cavalo que foi pra vaquejada, quando entrou o Quartimilha nessa situação aí, você veio com a linhagem o quê? Mais de corrida, o trabalho? Qual foi a receita do bolo para fazer o cavalo da vaquejada? Então, na realidade, nós que somos nordestinos, consumimos sempre um subproduto aqui do Sudeste. Aqueles cavalos que aí é onde entra o Quartimilha, que é o cavalo mais versátil do mundo, que faz 23 modalidades, né? Então, um cavalo que não se via para corrida, que era um matungo que a gente sabia, descia lá para o Nordeste, dar um craque de vaquejado. Um cavalo que às vezes não ia bom no laço ou na apartação, que ia um cavalo barato, ia para o Nordeste, colocava na vaquejada. Era o subproduto que ia para lá? Era subproduto. Só que tinha, Rafael, tinha um porquê que os cavalos chegavam lá e eram todos castrados. O Ana Dantas investiu em grandes cavalos. Em um dos grandes cavalos, castrado, lembra que o Lourinho era um cavalo que não tinha papel, a gente sabia que era Quartimilha, e era castrado. Por que castrado? Porque antigamente, o cavalo castrado afinava o pescoço, engrossava a bunda, ficava mais tranquilo, e você, quando chegava na vaquejada, você soltava os cavalos no meio de todos eles, que a gente chamava lá no Nordeste de roça, aqui é piquete, né? Durante o evento, você soltou um pastão lá, um piquete, tudo junto? Soltava tudo junto. Soltava junto. E aí, geralmente, entrava o cavalo castrado. Não dava pra soltar um garanhão, tinha égua, tinha, né? Se tivesse 2, 3 garanhões pra ele dar briga. Isso aqui, então... E o pescoço fino, você estava me dizendo aqui que na hora que o vaqueiro vai puxar o boi, ele tem que abraçar o pescoço. Isso. E o garanhão vai estar com o pescoço mais grosso, dificulta um pouquinho, é isso? É isso aí. Antigamente era um garanhão pescoço mais grosso, hoje já define ele, você já tem trabalhado, né? E aí você se pegar melhor no cavalo. E o cavalo calma, a mansidão do cavalo, né? Então, geralmente se castrava o cavalo. O Rochão mesmo, quando eu vi correr com 5 anos, que antigamente se começava uma carreira de um cavalo de vaquejada com 5 anos de idade. E aí o cavalo tinha começava a sua idade adulta com 8 anos. Então era muito demorado. O cavalo de vaquejada chega a correr até 15 anos, 18. Tem cavalo que chegou até 20, de esporte.
Olha que De maravilha. esporte, cavalo castrado, cavalo... Se não bem tiver cuidado. bons tratos, ele não vai conseguir chegar numa isso aí. carreira dessa, né? É isso aí. Só que com a entrada da BQM e cada vez mais investindo na raça, ver o esporte futuro. E o esporte futuro, a BQM teve que trazer o única categoria, vamos dizer, modalidade, que corre com 5 anos é a vaquejada. Entrou a BQM com 5 anos. E aí começa a montar os cavalos com 3 anos. Então eu queria te perguntar isso, quando foi o momento da entrada da BQM? Por quê? A Associação do Quarto de Milha é uma associação que vem nos moldes dos Estados Unidos, onde tem todas as modalidades. Lá tem até mais modalidade que aqui, né? Mas não tem a vaquejada lá. E como é que foi esse reconhecimento da BQM, da raça Quarto de Milha, para um esporte que tanto para a vaquejada como foi para o laço comprido? Então, a BQM, ela entrou no começo, que antigamente não tinha, ninguém olhava muito registro de cavalo, né? Dizer que não montava em papel, não dava muito valor, mas a grande valorização de dentro do Quarto de Milha em papel foi quando a BQM fez o circuito nacional, a BQM de vaquejada. Isso que ano foi? Na época, eu não lembro bem o ano, mas eu lembro o vice-presidente Pedro Freire, que levou essa ideia. Eu acho que na época o presidente era o Douglas Ferro, depois veio o Ovídio, que investiu. Então já é coisa da década de 80 isso, ainda. Se criou esse circuito e foi se criando e cada vez mais as modalidades, veio-se os núcleos, e hoje não se vê hoje no esporte vaquejado um cavalo se não tiver hoje o documento. Exato. E assim, como nas provas de tambor aqui, no Sudeste principalmente, que tem o SGP, que é um sistema que está coligado diretamente à BQM, né? Que pontua. Lá, a gente, na vaquejada, todas as provas estão ligadas a quê? A associação da vaquejada? Hoje nós temos 2 associações. Uma da modalidade, que é a ABVAC, o qual eu fui um dos que fundei a ABVAC. A gente precisava de uma associação para defender o nosso esporte. E aí foi um que fundamos. E a BQM, que era da raça, né? Certo. E aí, devido a essas 2 modalidades, dessas 2 instituições, né, fortaleceu muito o esporte. E hoje nós chegamos no momento que o cavalo de vaquejada está vivendo, o momento que representa para a economia em si, para todo o nosso país, né, de geração de emprego, de tudo, né? Que a nossa modalidade, aí, desde a nossa luta em 2016 em Brasília, né? Nós estamos vamos hoje contar essa história ainda. Vivendo os melhores momentos do nosso cavalo, do nosso esporte vaquejado. Mas eu quis dizer essa questão que eu coloquei do SGP, que é nas provas abertas, que não são provas realizadas pela BQM, existem as organizações que pontuam os cavalos para a BQM. Na vaquejada tem isso também. Tem. A prova que não é a prova oficializada, não é uma prova realizada pela BQM, mas ela é oficializada para render pontos para os cavalos serem pontuados. Isso aí. Aí a BVAC que faz esse controle todo ou não? A própria BQM que tem isso aí? Hoje como é que funciona? Hoje nós temos um regulamento da BVAC reconhecida pelo MAPA, onde dá toda a legalidade ao esporte, e a BQM que oficializa as provas. Então você pede a oficialização dentro daqueles regulamentos que existem, as provas são pontuadas. E através disso vem a valorização do cavalo. Hoje, quantos anos a gente já investiu, e hoje o Rochão ele é um líder da vaquejada, através de ponta, através de filho, através de fomento, desde como lançamos promoção de carro, promoção de tudo, já damos caminhonete, fizemos tudo, e isso só tem mais a valorizar o cavalo. Agora vamos contar um pouco a história dele. Como surgiu o Rochão na sua vida? O Rochão surgiu de uma paixão de um nordestino que saiu de Iraúna, foi para Xerém, investiu em grandes cavalos, todos que conhecem a nossa história, investimos em grandes cavalos da raça, cavalo castrado. Eu fui em um circuito em Alagoas e vi aquele cavalo pela primeira vez em Viçosa correndo, e ali Deus me mostrou, Deus me usou, que aquele ali seria o meu projeto de eu fazer. Ele estava correndo vaquejada? Ele estava correndo uma das primeiras vaquejadas, que ele saiu com 5 anos. Ele é criado aqui em São Paulo ou foi criado lá já no Nordeste? Ele é criado aqui em São Paulo, do seu saudoso Sérgio Noguês. Tem um ferro SLN de grandes cavalos que foi para lá. Como eu te falei, o Rochão, cavalo de linhagem de corrida, não deu bem aqui no jockey, foi para Fortaleza. De lá foi para vaquejada. Começou a campanha dele, e quando ele começou a sair
A primeira vaquejada que ele saiu foi para um rodízio, um campeonato, foi em Alagoas, e ali Deus quis que eu estava naquele momento, viu o cavalo correndo, e ali Deus colocou na cabeça, e na quarta, isso foi no domingo que eu vi o cavalo correndo, na semana eu já comprei o cavalo. E você já via ele como um garanhão, ou você estava vendo como um cavalo atleta por enquanto? Não, ali já existia o meu sonho de tornar o primeiro garanhão que fosse campeão nas pistas de vaquejada e lançar ele como garanhão. E ali Deus me mostrou aquele cavalo Turdilho Negro, né? Porque, para todos que não sabem, o nome do roxão chama Silver Wide, né? SLN. Por que roxão? Que antigamente tinha uma revista chamada Conexão Vaquejada e tinha um teste do cavalo. Então, o próprio nordestino, para a gente, era até difícil falar esse nome. E na época, um dos diretores da revista, que era o Alcimar, junto com o seu antigo proprietário, o Plautinho, chegaram e colocaram esse nome, Roxão, por ser um turdilho negro, e esse nome ficou. Ficou Roxão. Isso aí. E esse nome tem música pra ele, tem história, tem homenagem. E aí ele fez na sua... Quanto tempo ele ficou nas pistas? Então, ele ficou até os 10 anos, só para você entender, os cavalos começavam com 5 anos, com 8 anos ele começava a idade adulta, e eu fiz uma campanha dele praticamente de 5 anos, onde praticamente ele ganhou tudo. Puta. E aí eu resolvi a fazer o primeiro projeto, em 2004. Mas até então, isso nós estamos falando o quê? Anos 90, pode ser? O Roxão não, o Roxão nasceu em 94. Mas esse é 94, começou então em 99, isso né? Aí, isso começou aí. Já nos anos 2000, então, que ele fez toda essa 2001, história. 2001, praticamente, ele ganhou alguns circuitos, ele começou a fazer essa campanha, montava grandes vaqueiros, como João Batista, como Irã, como Everaldo, todos os vaqueiros, melhores vaqueiros, e eu também montava no cavalo. Então era um cavalo que montava o patrão e montava o vaqueiro. E ganhamos prêmios dele, né? Que legal. Então ali eu vi que Deus me escolheu o cavalo. E nesse momento já tinha grandes garanhões fazendo história na vaquejada ou ainda não? Ele foi o pioneiro? Como garanhão específico para vaquejada? Tinha cavalos tão bons como eles, então entre os 5 grandes cavalos estaria no meio, né? Vou citar uns cavalos na época, que é um Calendário, era um cavalo que acompanhou junto, uma própria égua chamada Tiazinha, mas o Calendário era castrado. Putz. Mas naquele momento eu tive vários conselhos de amigo falando para castrar o cavalo, para fazer isso. E eu não, eu já tinha na cabeça que eu queria fazer ali o primeiro garanhão, campeão nas pistas de vaquejada. E aí começou a cobrir as éguas e a produção dele. Qual foi o primeiro grande filho dele? Então, Deus é tão bom com a gente, você sabe, qualquer foto. E 2004 foi o primeiro ano do leilão que a gente lançou, cotizou o Roxão. Toda foto... 2004, então nós estamos falando de, agora completando 20 anos. 20 anos. Então essa semana agora tem o 20º, o 21º na verdade, mas 20 anos de leilão Ana Dantas. 20º leilão Ana Dantas, vaquejada, né? Hoje o Ana Dantas está em outras modalidades, mas é o leilão do Roxão, né? Mas vamos lá, 2004, que você fez o quê? Então, cotizou ele? Para você ver, se alguém tem dúvida que quando Deus escolhe, a gente não escolhe, é Deus que escolhe. Acho que devido tão a paixão de um nordestino, tudo que a gente fez pela vaquejada, né? Eu resolvi parar esse cavalo e parei ele no auge, né? E para parar, primeira coisa que eu tenho que trazer, eu sempre falei, eu quero um bom fotógrafo, eu quero uma boa leiloeira, trouxe um assessor que me assessorou no primeiro leilão, que é o Fabiano Falcão. Ele veio e indicou o Álvaro Maia, sim, que é um fotógrafo todos conhecido, né? Extraordinário. E levei ele para Xerém. Mas era para bater uma... Mas ele estava aonde, então? Alojado aonde? Xerém. Estava em Xerém. Você não tinha propriedade aqui em São Paulo ainda, Boituva? Não tinha. São Paulo veio depois. E aí, fazer uma foto de um garanhão. E todos sabem, uma foto de um garanhão é um cavalo só, é um cavalo, né? E aí eu tinha uma filha, tenho uma filha, que é a minha filha mais nova, Manu, com 5 anos de idade. Ela sempre me acompanhava, ela estava ali toda arrumadinha. O Álvaro fez as fotos no meio do piquete e no final ela estava com alfafa na mão. E aí eu falei, Álvaro, faz umas fotos aqui. O cavalo veio nela e pegou. Natural. Então aquela foto que a gente vê que é a logo do Ana Dantas é a sua filha... Aquela logo é a sua filha dando alfafa pra ele? É minha filha dando alfafa. O cavalo veio nela, fez a foto. Quando a gente foi escolher a foto, porque não era foto, não era pra ser essa foto, Deus me olhou, essa é a foto. Aí escolhemos pra ser a foto do cavalo.
E para você ver, depois de algum tempo, eu não percebi, eu percebo, eu vejo detalhes, né? E o Rochão praticamente nasceu quase no mesmo dia dela. Verdade. Rochão nasceu 6 de janeiro, ela nasceu 11 de janeiro. Olha aí. Então Deus quis naquele momento da conexão estar ali junto, né? E ali tornou a nossa história. Lançamos ele em 94, onde fizemos a primeira cotização de um cavalo nunca na história. Foi feito, cotizamos não em cota de proprietário, mas em cota de cobertura, 25 cotas, e faturamos na época R$1 milhão. Foi muito dinheiro. Para aquela época? Para aquela época, um cavalo 20 anos atrás? Saindo de vaquejada, pegamos as grandes matrizes, e quando começou a nossa história. Isso em 2004, e logo que eu vi que ali existia um projeto, na primeira estreia, dos 5 únicos filhos que tinha do Rochão, né? Na primeira estreia, que foi na Bahia, em Feira de Santana, no Porto Futuro, nós ficamos reservado campeão, segundo, terceiro, e só não fomos o campeão porque Deus não queria, que queria mais para frente. E ali eu vi que realmente era um projeto que Deus estava nos abençoando e eu podia seguir em frente, além para dar contribuição ao nosso esporte, que eu só tinha um jeito de ter o resultado, porque o nordestino é muito apaixonado pelo cavalo, como eu sou. Mas eu via dois modelos de se ganhar dinheiro com o cavalo, lançando na reprodução com o garanhão, e na parte da vaquejada era público, porque realmente o esporte vaquejado é um esporte muito caro, envolve muito investimento em boi, então a conta era muito ruim. E ali Deus me mostrou para a gente dar aquela grande contribuição ao esporte. Agora, hoje ele é pai de grandes matrizes, ele é pai de garanhões também, né? Ele está fazendo o seu legado e continua fazendo. Então, né? Mesmo depois dele ter morrido, dele ter, né, como a gente diz, ele desapareceu em 2021, mas a história dele continua. Esse primeiro filho dele que foi estreia, que foi reservado campeão, chama um cavalo chamado Especial Silva. Santa Maria comprou no leilão, depois o seu Sérgio comprou, e esse cavalo hoje foi craque e é um dos garanhões, um dos garanhões do Rochão. Temos aí uma história muito recente, o Dom Rochão, que acabamos de perder ele. Acabou de morrer agora, morreu semana passada, né? Semana passada. Mas também deu uma grande contribuição. Ele era o terceiro filho garanhão mais pontuado da VQM. Cavalo tão novo. Rochão? O Dom Rochão. E ele ainda continua sendo. O primeiro é o pai, o terceiro é o filho. Então, assim, um grande trabalho muito bacana de investimento feito pelo Erlan, pelo Aras Breves das Flores. Na época, o Grupo Pimentel adquiriu o cavalo. Em si, grandes outros cavalos. Hoje o Rochão passa de 1.600 filhos. Nosso projeto é tornar ele é o líder, hoje número 1 da vaquejada, mas também tornar ele líder em número de filhos registrado na BQM. Agora, a gente tem que fazer as coisas quando o tempo chama, né? Você me chamou diversas vezes para ir conhecê-lo lá no Ana Dantas e eu vou enrolando, amanhã eu vou, outra hora eu vou, e infelizmente nós perdemos o Rochão e eu não fui conhecê-lo pessoalmente. Mas ele foi tratado ali nesse finalzinho da vida dele como um membro da sua família, né? Eu tenho 2 filhas, né? E o Rochão para mim era um filho. Era um filho. É um filho. E eles não deixou em 2021. E na maneira que ele foi para mim, para todos que sabem, deixar claro aqui, Rafael, o cavalo morreu em março. Eu podia ter anunciado naquele momento. Mas eu segurei até maio, que eu queria despedir dele da maneira que ele foi pra gente. Construindo um memorial, construindo no piquete dele, o túmulo dele, construindo que você vai conhecer Espaço Roxo. Nós temos um mural lá que tem as 1.600 placas com todos os filhos, desde o primeiro filho dele, que era um potro. Quando eu comprei o Rochão do Plautinho, eu comprei esse potro junto, em 2001. Então era um respeito. Às vezes as pessoas questionaram. E naquele momento, foi um momento muito difícil. Porque ele morreu em março e você anunciou em maio? Anunciamos em maio, porque eu já previa que ele não estaria muito bem, daria deixar. E comecei as obras. Entendi. De fazer o memorial para ele, de fazer tudo, o salão roxo para ele. Mas eu queria despedir ele dessa maneira. Então, quando ele nos deixou em março, eu acreditava que
esses 30 anos ele estaria junto com a gente. Mas Deus chamou antes. Então, falando um pouco de conexão, e para você ver que esse cavalo para a gente, ele representa não um cavalo. Nunca botei o dinheiro na frente do cavalo, eu botei minha paixão. Nunca fiz conta no cavalo, mas Deus é tão bom com a gente, comigo, que dá grandes garanhões. Para você ver as conexões do cavalo. Eu contei da história da minha filha, ela com 5 anos, e quando esse cavalo nos deixou em março, ele começou, o Pitomba, que foi o meu tratador dele, trabalha comigo já há 30 anos, ele é o tratador, e ele hoje praticamente você vai conhecer o nosso gerente lá do Aras, que toma de conta, ele sabia tudo desse cavalo, e soltou de mão o cavalo bem, parecia que estava despedindo. Quando trouxe para a cocheira, que ele só botava no piquete, saiu para a cocheira, o cavalo começou a não passar mal, tudo, chama todos os veterinários, tudo. Eu moro no Rio de Janeiro e tinha as câmaras, tinha 4 câmaras dentro da cocheira dele, via aquele todo trabalho. Quando foi 1h da manhã, estava eu e minha esposa, quando eu vi as câmaras se escureceram. Ali eu entendi que o cavalo foi. Mas o mais importante, que as pessoas que duvidam de Deus e que a gente não escolhe, são Deus que escolhe. A minha filha, Manu, já com 20 anos, o cavalo foi, não demorou 5 minutos, ela levantou do quarto dela e veio passando mal. Não sabia da história do cavalo, não falei. Você não contou nada? Não contei. Ela veio saber que o cavalo morreu em maio, no Dia das Mães. Meu Deus. Então, assim, ela sentiu o momento que o cavalo foi. E ela não entendeu aquele momento que estava deixando, e eu falei para minha esposa Verônica para não falar. Então, assim, eu sou muito grato a Deus. Que paixão maravilhosa. Desculpa até a emoção, porque Imagina. Eu já tinha curado essa ferida, mas ela mora aqui dentro, porque esse cavalo pra gente é um presente que Deus deu uma grande contribuição de um apaixonado. Quando eu comecei a trabalhar aqui, não tinha nada, eu botei um carro para andar de ônibus no cavalo, e Deus nos abençoou. Nunca tive o cavalo pelo dinheiro. Teve o cavalo pela paixão da família, pelos amigos, e devo ele a tudo isso aí. Então, peço a vocês que não entenderam naquele momento, de eu dizer que eu escondi a morte do Rochão, não escondi. Eu despedi da maneira que ele foi pra gente. E se vocês forem no Aras hoje, vocês vão ver tudo o que eu estou falando. Desde o memorial, você vai ver o coração dele embalsamado lá, desde o túmulo dele. Você embalsamou o coração dele? Embalsamou. Primeira vez. Isso tudo num período de março a maio, que a gente teve que fazer escondido. Foi um período que a gente sofreu muito, porque tinha muito questionamento, porque você segurar que veterinário foi lá e tudo, né? Mas assim, ele hoje, ele vive entre a gente, ele vive entre a vaquejada, ele vive entre os filhos dele. Aqui a minha gratidão a todos os 25 que acreditaram quando eu lancei, e a todos que acreditam hoje na família Rocha. Tenho certeza que o legado continua, mas vem os filhos superando o pai e os outros vai superando. Mas demos uma contribuição muito grande. E Deus usou esse cavalo, usou Jonatas para mostrar que hoje existe uma família que representa 30% hoje da criação do cavalo quartimilha, família nordestina, uma família apaixonada pelo cavalo. Que história maravilhosa. Nossa, que emoção aqui até toma conta do nosso estúdio, porque a gente vê que é a paixão. Meu pai dizia uma frase muito bacana: o dinheiro é só consequência do trabalho. E eu vi exatamente isso nas suas palavras agora, porque o sucesso e o amor pelo cavalo, a paixão por um cavalo, o dinheiro que veio foi consequência só, e não era o mais importante, né? Porque eu falei, quando Deus escolhe, nos abençoou, e através do Rochão ver outros grandes cavalos, né? Acho que é importante, sempre lutei e luto pelo nosso esporte, pela nossa paixão cavalo, e por o maior valor, que é o maior lucro que o cavalo não dá, que é isso aqui, é amizade. Graças a Deus, quando eu chego no Brasil, todo mundo me conhece até lá fora. Exatamente. Devo a um cavalo. E fascinante. Devo ao cavalo. Jonatas, eu esqueci de entregar o boné na abertura do programa, como sempre. Obrigado. Boné do Agro 360. Fica aí o presente de coração do nosso time aqui. Obrigado, já vou usar, tá? Já pode usar. Você sabe que cabeça nordestina é a regulagem no último. É? Maravilha.
Mas, ô Jonatas, essa paixão toda pelo cavalo quarto de milha, paixão pelo rochão, essa história toda que a gente tá contando, chegou em 2016, acho que foi um ano desafiador pra você e pra todo o Brasil, pra todo mundo que ama as provas equestres, pra todo mundo do rodeio brasileiro, onde foi aquela união lá em Brasília e que você foi um dos responsáveis, liderou aquilo tudo, né, Jonas? Conta um pouquinho dessa história, como é que começou isso aí? Agora você ficou mais bonito, Tá parece. bonito, né? Agora você é de chapéu também. Então, Acho que o cavalo é muito forte. O que faltava realmente, acho que eu sempre agradeço a Deus as coisas que acontecem. Às vezes, acontece um momento que, como aconteceu com a vaquejada, que através de uma lei do Ceará foi proibido, e Deus nos usou, me usou junto com um grupo, para a gente ir a Brasília e fazer aquele movimento. uhum. Como é que começou aquele movimento? Da onde veio a primeira ideia? Por que foram para Brasília? Então, Por causa dessa lei, simplesmente? o Ana Dantas, só para você entender, Rafael, 1996, a gente já sofria ataque do ativismo dentro lá de Xerém, do Parque Ana Dantas. Primeiro, próximo à capital grande, muito público, mídia no Rio de Janeiro. E aí, em 96, criamos a primeira lei estadual reconhecendo a vaquejada e coloquei o rodeio também como esporte e cultura. Uhum. Foi a primeira lei estadual, através do deputado Washington Reis, reconhecendo a vaquejada. Logo depois fizemos uma lei municipal, porque o Ana Dantas hoje é em Xerém, mas é distrito de Duque de Caxias, criamos uma lei municipal. E mesmo assim foi o ativismo, né? Uhum. Mostrando. E aí, depois outros estados foram criando a lei. Ceará criou-se uma lei. E através dessa lei, um grupo de ativismo entrou em Brasília pedindo que essa lei seja inconstitucional. E essa lei foi votada, perdemos pelo voto de Minerva. Poxa vida. Perdemos, dava no Supremo, e aqui dali praticamente acabou a vaquejada. Se você tem uma lei estadual que ela é inconstitucional, então ela vale para o Brasil inteiro. Através disso, nós vamos mostrar nossa força da vaquejada pelo Brasil. Começou a unir todo mundo, começou a fazer os movimentos nas capitais, nos estados do Nordeste, e esse movimento veio para Brasília. E através de Brasília, colocamos aí mais de 700 caminhões, mais de 3.000 cavalos, onde juntou todas as modalidades, todas as raças, e colocamos a vaquejada para o Brasil, mostrando aquilo que ali que a gente não maltratava os animais. E sim, a gente defendia o bem do cavalo. Uhum. Eu sempre falo uma referência, acho que foi importante aquele movimento. Demais. Foi muito importante. Se hoje nós estamos numa Constituição Federal, através do nosso senador Otto Alencar, através de todo o Congresso Nacional que aprovou, que reconhece a importância do nosso esporte para o país. São mais de 3 milhões de empregos a equinocultura no Brasil, não é isso? Mais de 3,5 milhões de emprego. 3 milhões e meio. Quase 30 bi que gira a indústria do cavalo. Então, esses números precisavam ser mostrados. Uhum. E se hoje nós estamos numa Constituição, se hoje andamos... E a nossa sempre discussão foi o seguinte, com o ativismo do lado, eu andava muito em Brasília, falei, o que vocês querem? Nós queremos, não os mostrar dos animais. Perfeito. Mas só tem um ponto, que vocês querem acabar, e a gente não quer acabar, porque tem muita gente que depende do esporte. Você sabe, Rafael, que a única mão de obra que não pode ser substituída pela máquina é o tratamento, cuidado com o cavalo. Eu já falei isso aqui. Quantas pessoas hoje, eu tiro isso pelo... Você não vai arrumar um robô que vai ferrar um cavalo? Não tem como. Não tem como. O ferrajamento é extremamente sensibilidade, né, para ferrar um cavalo. Não tem como. Eu te falo, meu tratador de cavalo há 30 anos trabalha comigo, hoje está aqui com família, com turno de Boituva, meu braço direito no Ana Dantas Rancho, que é o Pitomba. E o feeling dele para poder tratar do cavalo, por mais que você tenha uma máquina que só despeja a ração, não é a mesma coisa. Veio da origem, deu uma paixão. Então isso mostrou que, na realidade, aquele movimento foi muito importante. Primeiro, para ter lei. E punir realmente quem pratica os maus tratos. Quem não cumpre, exatamente. E aí, você acabar... Onde é que vocês vão jogar essas pessoas? Onde vocês vão jogar os cavalos? Eu falo
Vocês conhecem, há muitos anos atrás, se andava de jumento. Hoje o jumento foi trocado pela moto. Você já vê o que mais você vê hoje é jumento sendo atropelado, jumento sendo, entendeu? Cadê esse pessoal para cuidar disso aí? Exatamente. Então, assim, essa era a nossa preocupação. Mas, graças a Deus, eles todos entenderam. Hoje lutamos em parceria via BVAC, via BQM, via todas as modalidades, que a nossa preocupação hoje realmente é defender o bem-estar do animal, é defender as nossas tradições culturais, né, e defender a nossa economia, que representa muito para o Estado brasileiro. Exato. A economia, a geração de empregos é um trabalho, é um negócio que rende muito dinheiro, claro, mas ele tem o apelo social, o apelo financeiro. E o que eu costumo dizer também, Jonas, que se eu estiver errado, por favor, me corrija, é que os ativistas têm o mesmo princípio que o nosso, são muito próximos de nós, né? A única diferença é que a gente conhece os animais desde que... Eu, pelo menos, desde que nasci, né? Eu conheço os animais. Outro dia sentou nessa cadeira o Ulisses, que tem um trabalho maravilhoso chamado Experiente a Ecos, e a gente falou muito sobre isso, né? O jeito de você fazer um carinho num cavalo é diferente de eu fazer um carinho no meu filho ou na minha esposa, e a gente não pode humanizar muito. Agora, se os ativistas tiverem o interesse de nos acompanhar e ver como mexemos, como trabalhamos com eles, com certeza vão ter o respaldo de informações mais corretas. Eu acho que se você humanizar um cavalo, não vai estar funcionando. Pelo menos é a minha ótica. Eu acho que também eu vejo dessa maneira, dessa forma. Nós temos hoje, Rafael, fez 16 anos agora um projeto em Xerém, chamado Equinovida. Hoje nós temos mais de 300 crianças de tratamento em cima de cavalo totalmente gratuito. Isso vem de quê? Vem de uma parceria, de um esporte vaquejado, de um amante, junto com o poder público. De ecoterapia. De ecoterapia. Hoje, quantos projetos hoje, a própria BQM, quando a gente ficamos 4 anos, quanto estendeu os projetos e hoje está para o Brasil inteiro. Acho que a importância, e eu não sou contra o ativismo, eu sou contra acabar. Eu respeito religião, respeito o lado partidário, eu respeito tudo. E eu sempre andamos em Brasília e aprovamos uma emenda constitucional com quase 500 votos. Por quê? Porque a nossa bandeira sempre foi a bandeira do cavalo. Perfeito. Não era bandeira partidária, não bandeira de ideologia. Mas assim, mas é uma bandeira que representa hoje muito desemprego. Então, eu acho que foi importante aquela discussão, como é importante. Qualquer discussão hoje que for para o bem-estar e que tiver alguém praticando tem que ser punido. Por isso que tem que ter a lei. Agora, nós não queremos, e naquele momento era ter acabado. Por isso que hoje está na Constituição. E acho que a importância daquele problema que aconteceu em 2016 chegar hoje onde está o nosso esporte, onde está o cavalo Costa Milha. E aí a força vem através, como você falou, de regulamento, para punir quem está fazendo errado, e eu acho que a discussão sempre vai acontecer, né, Jonas? Eu acho que sempre vai ter que melhorar. Assim como a genética melhora, assim como a tecnologia está a favor de tudo, a gente tem que melhorar cada dia para sempre ter como prioridade o bem-estar dos animais, né? Acho que a evolução em tudo, né? Em tudo se faz evolução. Acho que tanto no esporte, na criação, em tudo. Acho que temos que escutar a contribuição do Jonatas, que deu durante esses anos todos. Ela vai ser superada, as pessoas novas estão chegando, somente em criação, em tudo. Acho que é importante. Mas o importante é a gente não esquecer das nossas tradições culturais. Perfeito. Das nossas, de onde viemos. Você vê o americano, ele guarda muito isso aí, respeito a essas tradições. Não é porque eu não gosto de carne, eu vou proibir o Rafael de comer carne. Eu respeito você que não gosta de carne, mas respeito o Rafael. Então, acho que isso é importante, é discutir. E onde chegar o ponto que um prejudica o outro, sentar e conversar. Acho que é importante as leis, os regulamentos são feitos realmente sempre para defender o bem e o bem-estar dos animais. Você falou agora há pouco sobre essa questão de que vai vir novas gerações aí. Como é que é essa fluidez, vamos dizer assim, dos novos competidores de vaquejada? Existem modalidades para a criançada já, dos jovens, dos iniciantes? Como é que funciona isso na vaquejada hoje? Eu acho a BQM ela fez muito bem feito desde das suas pontuações, dos seus eventos. Hoje a BQM ela não tem um circuito nacional, e aqui eu deixo o convite para pensar e entrar
BQM hoje ela faz o congresso, faz o Porto Futuro, Campeonato Nacional, e tem essas modalidades, como tem em outras modalidades. Eu acho que é importante o jovem, acho que é importante essa semente. Você vê hoje, principalmente a vaquejada, cresceu muito, a categoria feminina. Essa tá linda, você vê as mulheres, né, derrubando um boi, você vê que tá derrubando, deitando um boi, porque ali, como você sabe, ali um colchão de areia, 50 centímetros, né, e uma mulher daquela é técnica. E aí vem a inteligência do cavalo quarta milha. Eu acho que a importância, a vaquejada hoje evoluiu muito. Eu fico muito feliz de ver tanta gente nova, o futuro garantido pelo nosso esporte. Essas mulheres participando da vaquejada realmente é encantador. Eu acompanho muito a rede social aí das mulheres correndo e mostra a força realmente da mulher, e ao lado da técnica, junto com um cavalo de alta performance, é realmente um conjunto maravilhoso, né, Jonas? E cada mulher linda fazendo a vaquejada, ela se preocupando com o cabelo, com as maquiagens e tudo mais. É linda a prova, né? É muito bonito, e você vê que o Brasil ele é muito grande, um Brasil de cultura. Eu tive a oportunidade no ano passado de ir em Mato Grosso conhecer o Laço Comprido, e ali eu vi uma paixão também dentro do estado, linkada à nossa paixão da vaquejada. E essa paixão sempre nasceu no campo. No dia a dia. No dia a dia. E ela veio para dentro dos parques, para dentro da cidade, para mostrar, para a gente não perder as nossas tradições. Foi dessa maneira. E aqui nós estamos fazendo dessa forma, sempre respeitando os animais. Exato. E é isso que você acabou de mencionar sobre os Estados Unidos. Eles fazem isso com maestria, né? Incentivando as categorias de base, a criançada, os jovens e tudo mais, né? Eu acho que é isso aí. Eu acho que, Rafael, o momento que nós estamos hoje e poder estar falando e estar mostrando o que ele falou, a gente passa, mas a história fica, né? Eu acho que a contribuição que o Ana Dantas, que o Jonatas, durante esses anos todos, que tem na raça quarta milha, na nossa origem do nosso esporte vaquejada, tem dado uma contribuição muito grande pelo cavalo, mas sim, não pelo dinheiro, mas pela paixão que tem do cavalo e da família quarta milha. Essa paixão é fundamental, né? Volta àquela história que eu falei agora há pouco. O dinheiro é só uma consequência de um bom trabalho, né? E agora você comemorando 20 anos de leilão, é esse final de semana, né? Esse final de semana. Conta um pouquinho do leilão, como é que vai ser aí? Dia 28, vamos estar fazendo a 20ª edição do leilão Ana Dantas. Lançamos o Rochão em 2004, faz 20 anos. E também os 30 anos do inesquecível Rochão, que fez agora em janeiro, 30 anos, né? Mas você vai ver, o Rochão está imortalizado no Ana Dantas, ele não deixou estar com a gente. A história dele continua, a história com seus filhos, com seus netos, em si, da família Rocha. Convido a todos para estar assistindo, e quem puder estar presente no Ana Dantas Rancho, a partir das 13 horas, direto do Aras, você vai conhecer toda a história, e quem não puder estar vindo vai estar assistindo aí através da Gretchen Leilões, da WV Leilões, TV Vaquejada. Em si, é a nossa história de um sonhador, de um nordestino apaixonado pelo cavalo, em si, por esse cavalo que mudou a nossa história e mudou a história do esporte vaquejado. A tropa que tá lá, 100% Rochão ou não? Já tem mais novidades também, né? O Rochão é 100% sangue do Rochão. Do que está sendo comercializado o seu lá, 100% tem um sanguinho dele lá. Praticamente a maioria filho do Rochão, e que não é filho do Rochão, são netos do Rochão. Filha do Rochão em Pai 36, filha do Rochão em Blue, filha do Rochão em vários cavalos que o Ana Dantas investiu, e esse cruzamento, né? Ele demora um pouco a chegar, mas eu não tenho dúvida que será grandes cavalos para frente, porque eu acredito na inovação. O Ana Dantas sempre pensou para frente, sempre dá contribuição, porque sempre tem que sacrificar, mas daqui a uns anos você vai ver aquele cara é um cara visionário. E não tenho dúvida que esses grandes pedigree de éguas importadas, de égua de velocidade, de trabalho, serão grandes campeões na frente. Você falou um nome que eu estava esquecendo de falar dele aqui. Blue Spark, né? Um cavalo que você entrou no condomínio junto com o Caco, junto com o Fernandes, né?
O condomínio 63? Isso. E que de repente você pega um cavalo totalmente ligado ao trabalho, né, da linhagem lá do Shine Spark, quer dizer, dentro, para quem não entende muito do quarto de milha, a linhagem de quarto de milha se define lá em velocidade, trabalho e tal, conformação, etc. Mas você pega um cavalo que não tem nenhuma, no sangue dele tem nada direto à vaquejada, sua base é a vaquejada. Como foi essa audácia toda de entrar na parceria com um cavalo desse? Esse cavalo eu vi ele em Londrina. Um evento estava acontecendo na BQM Londrina. Quando eu vi aquele cavalo, me puxou, me chamou a atenção. Ele estava lá já lançado como o garanhão da Sapucaia? Da Sapucaia. E aí surgiu a oportunidade de entrar de sócio, o Ana Dantas, o FF, a Sapucaia. Lançamos o cavalo, gostei muito do cavalo. O Ana Dantas já cobria em Ego Shine Spa em parceria com o FF. Você já tinha essa experiência de colocar essa linhagem do Shine Spark lá nas suas egos, já tinha colocado, então? Isso, porque o que acontece? Na vaquejada, antigamente, tinha duas linhagens que não tinha erro da gente cruzar. No trabalho, eram os Dockeolina, Docks Bar, e na corrida, os Dash. Então, esses cruzamentos sempre deu certo. E a vaquejada, o cavalo precisa ter estrutura óssea. E o Blue é um cavalo de estrutura, um cavalo mediano. E o que eu fiz? Joguei ele nas éguas do rochão e éguas de corrida. E aí você vai ter a oportunidade de ver as filhas do Blue nas mães rochão em grandes animais. E assim fizemos com o 3-6, um cavalo de velocidade, jogamos já no rochão em mãe de trabalho. E aí você tem um cavalo mediano de porte, porque hoje você bate uma senha. Mas o problema é a disputa que tem a boiada preta. Aí o boi anda muito, é uma boiada muito pesada, e eu tenho certeza que esses cavalos eles vão aparecer muito. Demora-se um pouco, mas ele vem. A geração dele estreia esse ano, será? Do Blue na vaquejada ou não? Não, acho que ele não estreia esse ano na vaquejada. Ele deve levar mais uns 3 anos ainda para frente. Porque é mais tardinho um pouquinho o trabalho na vaquejada, praticamente tem 11 meses para nascer, com 5, são 6 anos para você estrear. A primeira estreia dentro da vaquejada, que é o Porto Futuro ABQM. Agora, Jonas, para quem não conhece muito, só vê o lado bom, vai lá ver o resultado do seu leilão, fala os números lá, fala, pô, o cara tá ganhando dinheiro pra caramba, mas não tá vendo o trabalho que tá sendo feito por trás, né, Jonas? Porque você investiu num garanhão, tá fazendo um trabalho com ele maravilhoso. Quanto tem de prêmio com ele? Tem mais de 3 milhões, não é isso? Tem mais de 3 milhões. Para os filhos desse cavalo, experimentando nas regras para daqui a 3 anos. A gente já começou para trás, mas em 5 anos para frente, para poder começar a ver o resultado. Né? É muito tempo de investimento, né? Pra você entender, quando eu lancei o Rochão em 2004, não existia cotização de cavalo. E o Rochão foi o primeiro garanhão a ser cotizado e ter um projeto de garanhões com carro, Porto Futuro, campeonato. Nós já demos vários carros, caminhoneta. Então isso geriu. Esse prêmio vai para os filhos dele na estreia no Porto Futuro, na estreia do Porto Futuro, sempre valorizando a BQM, sempre valorizando o cavalo quarto milha. E fizemos isso por Rochão, deu muito certo. E todos os garanhões que a gente faz, como fizemos com o Blue também, lançamos porque acreditamos. Nós fazemos o projeto para dar os prêmios. Eu fico muito feliz, desde quando lançamos também um 3.6 com 36 caminhoneta. 36 Ele falou, como é que você vai dar 36? Eu falei, eu fico feliz se a gente der. Nós demos algumas caminhonetas, né? De um projeto também. E não tenho dúvida, andamos agora no ano passado, pertinho de dar um carro logo no Blue, logo na primeira geração. Bateu na trave ali, né? Tenho certeza em todas as modalidades aí, modalidade mexido com boi, do laço, da vaquejada em si, a gente vai estar logo premiando os filhos do Blue, somente em mãe do Rochão, porque eu acredito. Essa premiação, para você que está em casa entender, o cavalo filho, né? Vamos voltar lá no 3.6, como você falou agora. O filho do 3.6 que ganhasse o Porto Futuro ganhava uma caminhonete. Isso. Né? Então, só que essa premiação de 36 caminhonetes estava condicionado se o filho ganhar ou não. Isso aí. Né? O do Blue são 2 carros, não é isso? Para cada título? Na realidade é o carro pro montador, pro competidor e pro proprietário. Então, a gente já elevou, né? E várias modalidades. Eu acho são 3? Não, são 2. São 2 por cada modalidade. Por modalidade. Então, eu vou lá, montei um filho do Blue, um potro, na estreia dele. Se eu ganhar a prova do Porto Futuro, da BQM, eu vou ganhar, eu como atleta, como competidor, ganho meu carro e o dono do cavalo ganha outro. Se por acaso eu for o dono e o competidor, eu ganho 2 carros para mim. É isso aí. Essa é a premiação dele. Essa é a premiação dele. Que pode, se for pago todos eles, pode chegar a mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões. E você torce para pagar isso aí, né? Acho que, como eu te falei,
Nós não criamos cavalo pelo dinheiro. Uhum. Desde quando a gente foi comprar o 36, e compramos o 36 junto com o Ivan Melo, o Gui Peixoto, o americano se virou e falou para mim, você deve ter no Brasil uma boa empresa. Falei, graças a Deus nós temos os 3. Por quê? Para comprar um cavalo, primeiro, para ter um bom aras e um bom plantel, você primeiro tem uma boa empresa. Eu falei, sempre foi assim. Isso nós estamos falando desde 2010, que compramos e veio separatista, veio outros cavalos. E, na realidade, Deus nos abençoou com grandes cavalos. Então, nunca fiz conta pelo lado financeiro, e sim, pela paixão e pelas amizades que o Quarta Milha nos dá. Agora, a vaquejada, a gente falou bastante de vaquejada porque é a base toda, mas você também veio pra corrida, né? Você investiu na corrida também. Então, em 2008, chegamos no Jockey, onde compramos a cocheira do Jockey. Aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba. E aí já existia uma renovação muito grande. Foi feito na época por criadores investiram. O Ana Dantas comprou ações do Centro Hípico do Oeste. Hoje eu sou presidente do Centro Hípico do Oeste. Criamos para a corrida e temos o nosso leilões, geralmente, em maio, durante o Mega Race, a corrida de 1 milhão dentro do Jockey Clube. Uhum. E estamos ali em Boituva, do lado do Jockey, né? Viemos para São Paulo e aí abrimos o espaço onde hoje o nordestino encontra a sua casa para o cavalo vaquejada, onde a América do Sul encontra a sua casa para o cavalo de velocidade e para o cavalo de 3 tambores, como o Slick, como vários outros cavalos que o Ana Danta tem em parceria de fazer grandes amigos. Recentemente teve o trabalho do Desta Fame também, né? Desta Fame. Como é que foi a história? Vocês compraram os direitos de cobertura dele no Brasil, é isso? Então, quando compramos os Garanhões, que foi acho que os primeiros Garanhões a ser comprado por brasileiro, que foi o 36 separatista, foi naquele momento da crise americana, né? E o dólar também estava barato. E compramos. E depois o mercado ele aqueceu muito e hoje está muito difícil trazer esses cavalos. Na época, somente com dólar agora a 5, né? E surgiu o primeiro projeto. E aí criamos, o Marie veio a mim comprar os direitos do cavalo e o semi do Slick by Design. Juntamos. O Slick já faz mais um tempo, né? O Slick foi um ano antes, acho que foi 2022. Fizemos o Slick, é um cavalo que vem pontando muito forte, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. O cavalo que o Rancho das Américas era representante. E aí compramos o direito, praticamente, o direito na América do Sul do Slick. Um grande projeto que Deus abençoou, com pessoas também, que aqui é o Aras WV, o Relincho, e Fazenda e Aras São José. E depois do Slick, que deu muito certo, veio o projeto Desta Fêmea. Quando compra um direito de cobertura assim, eu só posso comprar a cobertura com vocês, com o grupo? Com o grupo. Eu não posso ir nos Estados Unidos e comprar direto dele? Não. Eu tenho que comprar com vocês aqui? Você tem que comprar aqui. Entendi. Hoje nós compramos o direito do cavalo. Aí o Desta Fêmea hoje, para eu comprar, tem que Hoje tem o direito do cavalo hoje é do DTF Brasil. Na realidade, a proprietária também faz parte do projeto. Certo. Na realidade, isso é uma nova lei que foi implantada, que todo registro de qualquer animal nascido no Brasil, ele tem que ter o permit, que é o certificado de cobertura do proprietário. Lá nos Estados Unidos, no caso. Lá nos Estados Unidos. E aí começou os grandes investimentos. E esse fundo de investimento, deixando esses cavalos aqui, né? São cavalos que deram grande contribuição. Hoje o Desta Fêmea é o número 1 do mundo, né? Todos aí, desde há anos que investiram e investem nessa genética, né? A gente está dando a sequência de deixar esse sangue aqui no Brasil. E como é que funciona a questão da quantidade? Deve ser limitado o número de coberturas, ou não? Ela tem aí uma quantidade bem grande para que você dure bastante tempo? Nós estamos hoje limitados pelo número de sêmen, né? Mas hoje nós temos uma parceria muito boa com a proprietária, né? E hoje, devido ao cavalo já ter morrido, hoje só pode ser feito em X, né? Eleva um pouco um custo, mas você tem hoje uma valorização de um grande garanhão e cada vez mais ele vai ser valorizado, porque hoje existe um grupo muito forte de criadores que estão investindo em grandes matrizes, como todos também que acreditaram no passado e acreditam nessa genética Desta Fêmea e também do Slick.
E a tecnologia vem acompanhando tudo isso, né? Esse formato de X para reprodução, você pega uma paleta, divide em quantas? Dá para fazer, sei lá, centenas de produtos, talvez. Acho que mais de 100 produtos. A tecnologia no cavalo é muito, muito rápido. Isso realmente resgatou grandes garanhões e mantém essa vivo hoje realmente, onde o Quarta Milha chegou, foi grandes investimentos. Hoje, dentro de grandes garanhões, grandes matrizes americanas que hoje aqui estão no Brasil. Como é que você vê o futuro da criação de cavalo no Brasil? Acho que eu vejo já é hoje do Brasil sobreviver do cavalo. Antigamente era mais um hobby. Grandes negócios. Por isso que eu acredito de investir premiações na pista. Quanto mais se premia na pista, mais o retorno vem para o cavalo. Grandes valores hoje de matriz, de garanhões hoje, de grandes pessoas, empresários, artistas investindo no cavalo. Deve realmente a força aí de 4 anos de gestão, que foi jogado muito dinheiro nas pistas, e ele volta no cavalo. A vaquejada hoje tem a valorização, o esporte, porque realmente existe grandes premiações, somente nos futurity, né? Por isso que é importante hoje a gente estar unido, defendendo a nossa bandeira do cavalo, defendendo a nossa bandeira da nossa paixão, que dinheiro não se leva, né? Passamos aí esses anos de pandemia e mostrou que aquele dinheiro guardado não vale nada. Não servia para nada naqueles dias. Não servia para nada. Por isso que nós temos que viver, trabalhar e fazer aquilo que a gente gosta e deixar o nosso legado através da nossa paixão, que é o cavalo. Muito bem. Leilão, então, nesse domingo, dia 28. Dia 28. 28, no Ana Dantas. Vai ser transmitido pelo iPrime TV. iPrime TV, Agreste Leilões e TV Vaquejada. TV Vaquejada. E vai estar, e eu vou estar voltando de um outro leilão, vou fazer de tudo para estar lá. Quero conhecer tudo isso de perto, estar lá acompanhando esse projeto. Para comemorar esses 30 anos, há algum tempo eu já queria trazer ele, deu certo. Vamos trazer um cara que canta a música, o cara que canta o agro de dentro do coração, que é o Almir Sater, né? Almir Sater vai estar lá. Almir Sater vai estar fazendo o show. Que maravilha. A gente conseguiu convencer ele a sair lá. Ele é um fenômeno. No Pantanal, né? O ano passado nós fizemos o Renato Teixeira, eu já queria trazer ele junto, né? Mas não deu. Esse ano ele vai estar vindo aí para fechar a comemoração dos 30 anos do Rochão, dos 20 anos do Ana Dantas, e do momento que a vaquejada, o cavalo de vaquejada vive hoje. Que maravilha. Então, todo mundo convidado aí. Jonas, quero te agradecer por essa participação aqui com a gente. Eu sei da sua correria. Eu ainda atrasei para chegar aqui por causa do trânsito, mas obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado a você, Rafael, e tudo que faz o podcast 360. Quero agradecer e poder ter oportunidade da gente poder conversar, falar um pouco da nossa história. Não tenham dúvida que é uma história de um nordestino, do interior da Paraíba, apaixonado pelo cavalo, que hoje está aqui em São Paulo, mas sempre por causa de um cavalo. E esse cavalo que domingo nós estamos comemorando os 30 anos do inesquecível Rochão. Convido vocês todos para estar assistindo, estar participando da nossa família Rocha. Cara, a paixão pelo cavalo nos seus olhos é algo que encanta. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Parabéns. Quem quiser conhecer o Ana Dantas, qual que é o Instagram? Instagram é Ana Dantas Ranch. Ana Dantas Ranch vai estar aqui embaixo no nosso GC aqui. Mais uma vez, obrigado pela tua presença. A gente se vê domingo, então, se Deus quiser, que eu não quero perder, não. Obrigado, Rafael. Domingo vamos estar todo mundo junto, todos convidados vocês, do Tiago, a todos que faz esse programa maravilhoso. Acho que é importante. Obrigado. E quero parabenizar. Eu tenho de acompanhar alguma entrevista, de tudo. Acho que é importante falar de cavalo, falar do agro, falar da máquina, da locomotiva que mexe... Que puxa o Brasil. Puxa o nosso país, que é o Brasil. E o Quarta Milha, hoje, é a maior raça do cavalo do Brasil. E eu acho que a nossa bandeira é a nossa maior geração de empregos, de recursos que geram o nosso esporte, o nosso agronegócio. Exatamente. E você viu agora o que aconteceu na Alemanha, quanto que o agronegócio travou tudo por lá e mexeu muito bem com as coisas. Eu costumo dizer que o gargalo vai se dar ali na frente, a hora que vê a importância do agronegócio brasileiro. Acabei de chegar ontem de Dubai e vi realmente um hipódromo que encanta, de cavalo de corrida, que você vê o que envolve aquilo ali. A paixão, e é importante a gente ir lá fora, abrir as nossas mentes
e ver que no nosso país nós temos que fazer muita coisa a melhorar. E eu acho que a importância, todos que deram a contribuição, porque tudo a gente vive um momento, e o momento da gente estar podendo ajudar a instituição de uma maneira voluntária, né? E poder contribuir para a nossa raça, que é o cavalo corte milho. Isso é uma coisa importante, a gente não tem tempo para acabar aqui não, podemos falar muita coisa, mas uma coisa importante que me fez lembrar aqui agora, que você está falando de estar em Dubai, a gente vê a nossa mão de obra sendo exportada para o mundo. Mão de obra do cavalo, quero dizer. Né? Olha o tanto de treinador, de rédeas, laço, apartação e outras modalidades que estão lá nos Estados Unidos. Aí você pega veterinários, como um grande amigo, o Thiago Schmidt, que está lá acho que está na Arábia Saudita, se não me engano, fazendo reprodução dos cavalos árabes lá. E outros que eu vou esquecer aqui, ou que a gente até nem sabe, e que estão mundo afora, levando o nosso conhecimento, a paixão pelos cavalos, levando para o mundo inteiro. Então, além de termos um grande plantel, gerar emprego, estamos levando mão de obra para o mundo, né, Jonas? Eu acho que o mais importante, através de programas como o de vocês, mostra realmente as pessoas, mostra os nossos esportes. Você tira a maior referência que existia nos Estados Unidos, os peões brasileiros, montador em todo, né? E se conecta, vem com o cavalo, vem com os profissionais, a gente está no mundo inteiro. Tanto os profissionais, como também na raça, o cavalo brasileiro, muito cavalo lá fora. Só para você ter uma ideia, América do Sul, hoje, os cavalos de corrida, 30% é abastecido aqui do Brasil. Do Brasil. Então, acho que a importância disso aí. Aí isso deve realmente a todos os criadores, a todos que fazem aí a história do cavalo corte milho. Muito bem. Obrigado mais uma vez, Jonas. Obrigado, Rafael. Esse foi mais um Agro 360 para você, conversando com o Jonatas Dantas, esse apaixonado pelo cavalo que trouxe muita história bacana. Semana que vem, tamo junto mais uma vez com o Agro 360 Podcast. Até semana que vem.